Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 30 de janeiro e o tema do nosso devocional de hoje é: O reino é Deus em movimento. O texto base está em Atos capítulo 17, versículo 28, que diz: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nosso devocional vai dizer que o reino de Deus é Deus em movimento. A palavra de Deus é o seu verbo, nos colocando em movimento. É espírito e vida, recriando vida no vale dos ossos secos, colocando-nos em pé diante dele como um exército. Nele existimos e nele nos movemos, conforme diz o texto de Atos 17 e 28. Nós queremos comentar esse devocional sobre o reino ser Deus em movimento, entendendo que essa declaração do reino estar em movimento é um reflexo de uma verdade comprovada não só biblicamente, mas também cientificamente, uma vez que se entende que o universo está se expandindo desde a sua origem, um fenômeno comprovado cientificamente. Isso significa que um objeto parado no espaço, sem forças atuando sobre ele, faz com que ele permaneça inerte em um universo que está em expansão, transformação constante. E nesse sentido, permanecer estático pode significar perder o ritmo do avanço. Por isso que nós cremos na lei espiritual de que em um universo em movimento, nada nem ninguém está parado. Se tudo está se movendo, alguém parado não está parado, mas está retrocedendo dentro de um universo que está avançando, expandindo, se transformando. Então isso é uma lei espiritual muito importante. Desde o princípio, o reino de Deus é Deus em ação, é Deus em movimento, é Deus chamando todas as coisas à existência por meio da sua palavra. O verbo é a palavra é o Filho, que estava no princípio com Deus e por meio de quem Deus criou todas as coisas. Então nós vamos pegar alguns exemplos nas Escrituras que vão nos mostrar a importância de nos movermos no reino, que é Deus em movimento. O primeiro exemplo que eu quero chamar a tua atenção é para Noé. O que acontece com Noé? Isso está lá em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 14. Nesse contexto, fala que Noé dedicou anos da sua vida construindo uma arca, obedecendo a Deus, mesmo sem as evidências de um dilúvio que viria. E como nós sabemos, Deus visitou a terra com um dilúvio. E após as águas baixarem e a terra secar, Deus deu uma nova ordem a Noé. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Ele diz: sai da arca, tu e contigo tua mulher, teus filhos, as suas mulheres e os seus filhos. Gênesis capítulo 8, versículo 16. Aqui nós vamos aprender um princípio importante, o desafio de deixar o conhecido para nos mover junto com Deus em direção ao novo, preparado por Ele para todos nós. Aqui nós vemos que o mesmo Deus que pede para que Ele construa uma arca, o mesmo Deus que pede para que Ele entre na arca, o mesmo Deus que pede para que Ele fique na arca, agora é o Deus que pede para que Ele saia da arca. A arca representou por muito tempo o projeto da vida de Noé. Sabe aquilo que é o projeto da sua vida? A arca era o projeto da vida de Noé. É um projeto que ele dedicou anos da sua vida. É um projeto que foi o refúgio da sua família num tempo de tempestade, de dilúvio. E agora ele deveria deixar aquilo tudo que ele construiu sob a orientação de Deus para trás. Por quê? Porque Deus continua se movendo. Agora era o momento de Noé avançar para um novo tempo dentro do propósito de Deus. Ele deveria avançar de um tempo de preservação para um tempo de restauração. Portanto, esse verbo sair na vida de Noé, naquele momento, implica ação, implica avançar. Deus queria que Noé recomeçasse. E aqui aprendemos o quanto devemos tomar cuidado para não nos apegarmos à sensação de segurança
por estar dentro da arca, dentro daquilo que nós já construímos, porque permanecer dentro da arca implicaria não avançar no movimento de Deus. Isso significa que o apego emocional ao que construímos para Deus ou em nome de Deus pode nos impedir de viver o novo momento de Deus na história. Então a grande lição é que da mesma maneira que Noé foi obediente a Deus para construir, Noé deveria ser obediente a Deus para sair, para abandonar, para seguir no movimento de Deus. E essa história vai ampliar a nossa compreensão de fidelidade e obediência, que se dá não apenas pelo ato de construir e permanecer, mas também pelo fato de saber quando é a hora de deixar para trás o que foi construído para seguir em direção ao novo momento de Deus na história. E aqui eu quero te dizer algo muito importante. Cuidado para não amar mais o projeto do que o propósito. Cuidado para não amar mais o seu projeto que é feito em nome de Deus do que o propósito de Deus estabelecido antes do seu projeto. Os nossos projetos passam, mas o propósito permanece. E nós temos que aprender a nos mover dentro desse movimento do reino. Muitas vezes corremos o risco de insistir em permanecer em algo que Deus já encerrou. Então, projetos se encerram, mas propósitos permanecem. E às vezes nós nos perdemos do propósito por apego aos nossos projetos. Só que Deus não fica parado em cima do seu projeto, ele se move através do seu propósito. Precisamos aprender a discernir quando Deus muda as estações da vida. Muitas vezes Deus nos dá um projeto, nos dá um ministério, nos dá algo para fazer, mas há momentos em que Deus nos chama para seguir adiante. E se não estivermos atentos, podemos nos apegar mais ao projeto que construímos do que ao propósito que vivemos. Muitas vezes construímos nossas arcas e essas arcas nos dão uma sensação de segurança. Essas arcas podem ser representadas em empregos, em relacionamentos, em tradições, tudo aquilo que pode de alguma maneira representar aquela zona de conforto que parece dar uma sensação de segurança, mas nos impede de avançar no processo de crescimento espiritual. Deus nos chama para sair desses lugares para recomeçar, porque a vida é feita de recomeços. Se Noé tivesse insistido em permanecer na arca, ele teria perdido a oportunidade de viver o novo de Deus na sua vida. Quantas vezes, por causa do medo e da insegurança, nós abrimos mão de viver o novo de Deus para ficarmos paralisados naquilo que nos já é conhecido. Só que se o reino é Deus em movimento e nada no universo está parado, a sensação de estar parado nada mais é do que a realidade de estar retrocedendo. Nós vamos ver esse mesmo princípio se confirmando na vida de Abraão, no chamado para deixar, no chamado para confiar, no chamado para se mover. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, que era uma cidade próspera e tinha todos os recursos necessários para que ele tivesse uma boa vida. E Gênesis capítulo 11 vai dizer que Terá, o pai de Abraão, que era um homem sábio, também fabricante de ídolos, tinha um plano perfeito para o futuro dos seus filhos, que ele iria para a terra de Canaã para que na sua morte os seus filhos tivessem uma boa vida. E é nesse processo de estar sendo levado para viver o plano dos seus pais que Abraão recebe uma palavra, que ele deveria sair, que ele deveria se mover, que ele deveria partir em direção àquilo que Deus tinha preparado para ele. Abraão não tinha todas as respostas a respeito do seu futuro, mas Abraão sabia qual seria o primeiro passo para poder avançar em direção ao seu destino. Por isso que esse chamado para o movimento do reino de Deus é um chamado a andar pela fé. Muitas vezes Deus vai nos chamar para deixar os planos dos nossos pais a respeito do nosso futuro para vivermos um plano maior de Deus com relação ao nosso destino. Deus pode nos chamar para deixar lugares, pessoas, circunstâncias que já não fazem parte do novo momento de Deus para as nossas vidas. Um outro momento muito interessante na vida de Abraão, além desse chamado para viver o plano de Deus para a sua vida, deixando
a casa do seu pai, que é o momento em que Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, que é a resposta e cumprimento da própria promessa de Deus para ele. Então Abraão vai se mover em obediência para sacrificar, mas o que é lindo é que nesse momento ele ouve então uma ordem para parar. Olha que interessante, muito parecido com o movimento de Deus na vida de Noé. O mesmo Deus que pediu para que ele sacrificasse Isaque foi o Deus que proveu o cordeiro para que Isaque não fosse sacrificado. Aqui nós vemos a importância de andar no ritmo da palavra que nos põe em movimento. Porque se ele para de ouvir Deus, ele corre o risco de sacrificar aquilo que Deus quer preservar. Muitos falam da fé de Abraão a partir do movimento de sacrificar o seu próprio filho, mas poucos reconhecem que foi a obediência ao movimento de Deus que impediu que Abraão sacrificasse algo além do que Deus queria. Se Abraão não tivesse ouvido a segunda ordem de Deus, que diz em Gênesis 22:12, não estendas a mão sobre o menino, ele teria sacrificado Isaque sem necessidade, agido com zelo, mas sem discernimento. Abraão foi um homem de fé porque permaneceu alinhado com o movimento de Deus. Ele se moveu quando Deus chamou para sair da sua terra, ele se moveu quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho, ele se moveu quando Deus pediu para que ele parasse. Quantas vezes em nossa jornada, em nosso ministério, nos movemos em obediência para começar algo, mas não permanecemos em obediência quando Deus diz que é hora de parar de fazer algo. Muitas vezes corremos o risco de achar que Deus ainda quer que sacrifiquemos algo, quando na verdade Ele já proveu a solução para aquilo. Devemos prestar muita atenção nisso, como pais, como líderes, como homens e mulheres de Deus. A hora de começar e a hora de parar, a hora de entrar e a hora de sair, a hora de construir e a hora de deixar o que foi construído, para que continuemos assim nos movendo com Deus. Um outro exemplo muito importante que nos ajuda a reforçar esse princípio é o exemplo do próprio povo de Israel no deserto. Por quê? Porque a partir de Êxodo capítulo 13, você vai ver que o povo que foi liberto da escravidão no Egito, agora como um povo livre, estava diante do desafio de aprender a andar sob a direção divina. Observando as escrituras, você vai ver que durante o dia havia uma coluna de nuvem que, além de protegê-los do sol, apontava o caminho e a direção do movimento que eles deveriam seguir. E de noite havia uma coluna de fogo que iluminava e aquecia, garantindo que eles pudessem ver com clareza e sem medo o caminho que eles deveriam seguir. E tanto durante o dia quanto durante a noite, a instrução era clara. Quando a nuvem se movia, eles deveriam se mover. Quando a nuvem parava, eles deveriam parar. E todo esse movimento não era previsível, não estava baseado numa lógica humana. Era simplesmente aprender a perceber quando Deus está se movendo. Então, quando Deus está se movendo, eles deveriam se mover. Quando Deus para, eles param. Isso fala de como viver dentro de um reino que é Deus em movimento. O povo de Israel nunca sabia quanto tempo ficaria em cada lugar. Às vezes eles acampavam em um local por dias, às vezes eles ficavam por meses, mas tudo poderia mudar de um momento para o outro. E a grande lição não era apenas sobre ir adiante, mas sobre aprender a esperar e caminhar no tempo certo. Quais seriam os perigos desse povo não se mover junto com a nuvem, não se mover no movimento do reino de Deus? Primeiro grande perigo é de tomarmos decisões impulsivas sem buscar direção divina. Podemos entrar em relacionamentos, entrar em projetos, assumir compromissos, ir para lugares que Deus não nos enviou. E todo esse movimento pode nos levar a um lugar de exaustão, a um lugar de frustração, a um lugar de nos esforçarmos inutilmente e corremos em vão. E devemos prestar atenção, porque se não estivermos atentos à direção de Deus, seremos influenciados mais pelo que é popular do que pelo que é
divino, assim como o povo de Israel foi influenciado por aqueles que vieram do Egito, mas não eram de Israel, e no meio dessa dinâmica do movimento de Deus, muitos foram levados a murmurar contra Deus e até mesmo a pensar na possibilidade de voltar ao Egito. Por quê? Porque quando não discernimos o movimento de Deus, nós começamos a viver em conflito, começamos a viver um cenário de muita confusão. E se nós não nos movemos, nós paramos. E se paramos, retrocedemos, ficamos para trás e perdemos a direção. Por isso que, por não se alinharem com o movimento de Deus, estavam pensando em retroceder, voltar ao lugar de onde Deus já tinha tirado eles. Um outro exemplo muito interessante é o de Elias, no chamado para seguir adiante em tempos de crise. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 5, Elias era um profeta enviado para confrontar o povo de Israel num tempo de uma grande apostasia. E após entregar uma palavra profética ao rei, ele é direcionado por Deus a se retirar a um lugar chamado Ribeiro de Querite. E ali ele foi sustentado de forma sobrenatural, porque os corvos traziam pão e carne para ele todos os dias. Ele bebia uma água fresca do riacho e tudo parecia estar sob o controle, até que de repente tudo secou. O ribeiro secou, a provisão cessou. E a pergunta é: o que fazer quando o momento que você estava vivendo parece que chegou ao fim? A resposta está em 1 Reis capítulo 17, versículo 9. Ele diz: levanta-te e vai para Serepta. Aqui, quando a situação sai do controle, porque a palavra crise significa perda súbita de controle, quando a situação sai do seu controle, ele ouve uma palavra. E quando essa crise se instaura, não significa o fim de Elias, mas sim um novo momento de Deus na vida de Elias. E o lindo desse texto é que Elias não resistiu esse novo direcionamento de Deus. Ele não se apegou a um bom momento que ele tinha vivido. Ele não questionou Deus, ele simplesmente se moveu com Deus. Será que em momentos de crise como este, não perdemos muita energia lamentando o que perdemos, ou lamentando o que tínhamos, ou lamentando o bom momento que vivemos? Ou será que nós seguimos adiante para aquilo que Deus tem preparado para nós? Se Elias tivesse ficado parado naquele lugar, esperando que as águas voltassem, que os corvos voltassem, ele teria morrido de sede e de fome. Muitas vezes passamos por momentos difíceis mais do que necessário, porque permanecemos em lugares em que já não há mais a provisão de Deus. Por quê? Porque Deus já se moveu para um novo momento. Muitas vezes sofremos demasiadamente porque permanecemos em empregos que já não fazem mais sentido, porque nós não percebemos que Deus já está nos chamando para um novo ciclo, para um novo momento, para um novo lugar. Muitas vezes nos mantemos em relacionamentos que já não fazem mais sentido, que não têm mais propósito e não temos coragem de seguir adiante para viver esse novo momento de Deus na nossa vida. Entenda algo, a seca do Ribeiro de Querite não foi o fim da provisão de Deus na vida de Elias, mas foi um sinal de que Deus estava movendo ele para uma nova fase. Quando algo seca na sua vida, no seu trabalho, em relacionamentos, em projetos, pode ser o sinal de que Deus está nos levando para um próximo nível, para um novo momento. Elias não ficou parado na lembrança da provisão que ele viveu, mas ele partiu e foi adiante e experimentou um novo milagre da provisão de Deus através da casa da viúva. Então lembre-se disso, Deus é provedor. Isso quer dizer que a provisão de Deus nunca acaba, mas a provisão de Deus se move. Muitas vezes parece que perdemos a provisão de Deus, mas na verdade perdemos o time da sua provisão. Se queremos continuar nos movendo no reino de Deus, que é Deus em movimento, precisamos estar onde Deus está agindo agora e não apenas onde ele agiu antes. O maior exemplo disso está em Jesus e no seu modelo de discipulado dinâmico, de vida em movimento. Por isso que Jesus começa a jornada com seus discípulos chamando-os para segui-lo. Vem
e siga-me. E coloca aqueles homens dentro de um movimento, o movimento do reino de Deus. Jesus não chamou seus discípulos apenas para um estudo teológico ou para uma religião estática e cerimonial, mas para uma jornada de vida dinâmica. Quando Jesus encontra Pedro e seus irmãos pescando, ele não diz contemplem-me, ou ele não diz estudem sobre mim, ou ele não diz passe um tempo confortável comigo. Ele diz, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus nunca permitiu que os seus discípulos ficassem parados. Eles sempre eram chamados para segui-lo, de cidade em cidade, aprendendo enquanto caminhavam, crescendo espiritualmente enquanto serviam e sendo preparados para expandir o testemunho do reino, enviados até os confins da terra. O reino de Deus é dinâmico e a jornada do discipulado é uma jornada de aprendizado contínuo, porque quem para de aprender vai parar de crescer. Se você, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, está parado no mesmo lugar e vivendo do mesmo jeito há anos, talvez você já esteja parado. E estar parado dentro do reino de Deus é viver retrocessos, é você se pegar pensando coisas que você já não pensava antes, é se pegar fazendo coisas que você já não fazia antes. Portanto, lembre-se disso, o reino de Deus é Deus em movimento, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Desde Noé até os discípulos de Jesus, o padrão é sempre o mesmo: anda, vá, siga, caminhe, avance, se levante, prossiga. E se queremos viver no ritmo do movimento do reino de Deus, precisamos sair da zona de segurança como Noé. Precisamos confiar para caminhar rumo ao desconhecido como Abraão. Precisamos seguir a partir de uma direção divina como o povo de Israel no deserto. Precisamos não nos apegar ao passado e seguir a um novo tempo como Elias. Precisamos viver um discipulado ativo e dinâmico como Jesus e os discípulos e nos movermos de casa em casa, de cidade em cidade, pessoa em pessoa, até que cheguemos aos confins da terra. O reino de Deus é um reino em movimento e a pergunta é, você está se movendo com ele? Pense nisso, medite sobre isso. Se tiver algo parado, estagnado na sua vida, que a partir de hoje a palavra de Deus te coloque em movimento. Se tiver algo para ser deixado e algo novo para ser vivido, que o Espírito Santo ministre isso profundamente no seu coração. Espero que essa palavra te inspire, te encoraje e estaremos aqui esperando por você no nosso próximo devocional.